Correspondência entre o Evangelho do dia e a obra O Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu escolhi nesse dia ler o Evangelho da celebração da vigília, missa da vigília, da solenidade da Assunção de Nossa Senhora. E a antífona da vigília é: coisas gloriosas se dizem de ti, ó Maria, que foste hoje exaltada acima dos anjos e triunfas com Cristo para sempre. E o evangelho deste dia, da noite, na missa da vigília, está em Lucas, capítulo 11, versículos do 27 ao 28. Naquele tempo, enquanto Jesus falava ao povo, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E agora, alguns trechos em que narram essa realidade da Assunção de Nossa Senhora, para podermos engrandecer, glorificar, bendizer a soberana rainha, a rainha da divina vontade, nestes seus momentos finais sobre a terra, e entender um pouco melhor o que se deu nesse dia a partir do que foi revelado a Maria Valtorta. Capítulo 649 do último volume desta obra, O Evangelho como me foi revelado. Alguns trechos deste capítulo e alguns capítulos da sequência. Então vamos ver aqui o que narra a Maria Valtorta a partir dessas visões que ela recebeu de Jesus. Trânsito abençoado de Maria Santíssima. João, que havia se acalmado enquanto escutava Maria, embora sempre transtornado, e que na última parte do discurso a olhava estático e extasiado, ele também com o rosto muito pálido, como Maria, cuja palidez, porém, foi se mudando lentamente e uma luz cândida corre junto dela para ampará-la, e enquanto isso exclama: És como Jesus quando se transfigurou no Tabor. A tua carne resplandece como a lua. As tuas vestes reluzem como pedras de diamante, colocada diante de uma chama muito branca. Não és mais humana, mãe. O peso e a opacidade da carne desapareceram. Tu és luz, mas não és Jesus. Ele, sendo Deus além de homem, podia sustentar-se por si só, lá no Tabor, como aqui, no Horto das Oliveiras, na Ascensão. Tu não podes, não te sustentas. Vem, eu te ajudo a pousar o teu corpo cansado e beato em tua cama. Repousa-te. E muito amorosamente ele a conduz para o pobre leito, sobre o qual Maria se deita sem retirar nem o manto. Recolhendo os braços sobre o peito, abaixando as pálpebras sobre os doces olhos, fúlgidos de amor, diz a João, que está curvo sobre ela: Eu estou em Deus, e Deus está em mim. Enquanto eu contemplo e sinto o seu abraço, diz os salmos
e as outras páginas da Escritura que se referem a mim, especialmente nesta hora. O Espírito de sabedoria as indicará a ti. Recita depois a oração do meu filho. Repete-me as palavras do arcanjo anunciador e de Isabel a mim, e o meu hino de louvor. Te acompanharei com aquilo que ainda existe de mim sobre a terra. João luta contra o pranto que sobe do coração e se esforça para dominar a emoção que o perturba, enquanto com sua belíssima voz, que com o passar dos anos foi se formando parecida com a de Cristo. Uma coisa que Maria notou com um sorriso, dizendo: Parece-me ter a meu lado o meu Jesus. Ele entoa o Salmo 118 e o diz quase todo, e depois os 3 primeiros versículos do Salmo 41, os primeiros 8 do Salmo 38, o Salmo 22 e o Salmo 1. Diz em seguida o Pai Nosso, as palavras de Gabriel a Isabel, o cântico de Tobias, o capítulo 24 do Eclesiástico, os versículos 11 ao 46. E finalmente entoa o Magnífica. Mas ao chegar ao 9º versículo, percebe que Maria não está respirando mais, mesmo tendo ficado em sua posição natural e com as mesmas feições, sorridente, calma, como se não se tivesse dado conta de que chegara ao fim de sua vida. João, com um grito dilacerante, joga-se no chão, de encontro com a beira da caminha, e chama Maria. Ele não é capaz de persuadir-se de que ela não possa responder-lhe mais, que o corpo dela já esteja sem a alma vital. Mas ele deve deixar-se vencer pela evidência. Ele se inclina sobre seu rosto, que fixou-se em uma expressão de um gozo sobrenatural, e mais lágrimas chovem de seus olhos sobre aquele rosto suave, sobre aquelas mãos puras, tão docemente cruzadas sobre o peito. É este o único banho que recebeu o corpo de Maria, o pranto do apóstolo do amor e de seu filho adotivo por vontade de Deus. Capítulo 650. Gloriosa Assunção de Maria Santíssima. Quantos dias se passaram? É difícil definir com segurança. A julgar pelas flores que fazem uma coroa ao redor do corpo enxágue. Poderia-se dizer que se passaram poucas horas, mas a julgar dos ramos de oliveira sobre os quais foram colocadas as flores, ramos com folhas já murchas, e pelas outras flores secas, apoiadas como relíquias sobre a tampa do baú, dá para concluir que já se passaram muitos dias. Mas o corpo de Maria está como se ela tivesse acabado de expirar. Nenhum sinal de morte há em seu rosto, nem em suas pequenas mãos. Nenhum cheiro desagradável se sente no quarto. Pelo contrário, paira no ar o cheiro de um perfume desconhecido, que parece de incenso, de lírios, de rosas, de lírio do vale e de ervas das montanhas, tudo misturado. João, que talvez já esteja velando há uns 4 dias, pegou no sono, vencido pelo cansaço. Ele está sentado no escabelo, com as costas apoiadas na parede, perto da porta aberta que dá para o terraço. A luz da candeia, que está posta no chão, o ilumina de alto a baixo e permite que se veja o seu rosto cansado, muito pálido, exceto ao redor dos olhos, que estão avermelhados pelo choro. O alvorecer já deve ter começado, porque uma fraca claridade já torna visíveis o terraço e as oliveiras que rodeiam a casa.
uma claridade que vai se tornando sempre mais forte e que, penetrando pela porta, torna sempre mais nítidos os objetos do quarto, aqueles que eram vistos com dificuldade por estarem longe da pequena candeia. De repente, uma grande luz inunda o quarto, uma luz prateada, mesclada de azul, quase fosforescente, e que desce cada vez mais, anulando a luz da aurora e a da candeia. É uma luz igual àquela que inundou a gruta de Belém no momento da Natividade Divina. Depois, nessa luz paradisíaca, evidencia-se algumas criaturas angélicas, luz ainda mais esplêndida na luz já tão potente que apareceu antes, como aconteceu quando os anjos apareceram aos pastores. Uma dança de centelhas de todas as cores emana das asas deles, que se movem docemente, das quais vem uma espécie de murmúrio harmônico, arpejado, doce. As criaturas angélicas se dispõem em círculo ao redor da pequena cama, curvam-se diante dela, levantam o corpo imóvel e, com um forte bater de asas que aumenta o som que já se ouvia antes, vão embora por uma passagem que se abriu prodigiosa no telhado, como também prodigiosamente se tinha aberto o sepulcro de Jesus. E lá se vão eles, levando consigo o corpo de sua rainha. Santíssimo, é verdade, não, mas não ainda glorificado. Por isso, ainda sujeito às leis da matéria. Sujeição essa a qual não estava mais sujeito o Cristo, porque ele já estava glorificado quando ressurgiu dos mortos. O som produzido pelas asas angélicas aumenta, e agora já está tão forte com o som de um órgão. João, que mesmo continuando adormecido, já havia se mexido 2 ou 3 vezes no seu escabelo, como se fosse perturbado pela grande luz e pelo som das asas angélicas. Desperta totalmente por aquele som potente e por uma forte corrente de ar que, descendo do teto aberto e saindo pela porta aberta, forma uma espécie de redemoinho que agita as cobertas da cama que agora vazia e as vestes de João, apagando a candeia e fechando a porta aberta com uma forte batida. O apóstolo olha ao redor de si, ainda um pouco sonolento para perceber o que está acontecendo. Aí ele vê que o leito está vazio e logo intui que um prodígio aconteceu. Corre para fora, por sobre o terraço, e como um instinto espiritual ou por um chamado celeste, ele levanta a cabeça, fazendo um anteparo com a mão para poder olhar, sem ter o obstáculo que vem do sol nascente sobre os seus olhos. E vê o corpo de Maria, ainda sem vida e em tudo igual a uma pessoa adormecida, subindo cada vez mais para o alto, sustentado pela escolta celestial, como para dar uma última saudação. Uma borda do manto e do véu se movem, talvez por causa do vento suscitado pela rápida assunção e pelo movimento das asas angélicas e das flores, aquelas que João havia colocado e renovado ao redor do corpo de Maria e que certamente ficaram entre as pregas de suas vestes e que agora caem no terraço e na terra do Getsêmani, enquanto o hosana potente cantado pela escolta celestial se torna cada vez mais distante e, portanto, mais leve. João continua a olhar fixamente para aquele corpo que vai subindo para o céu, e certamente por um prodígio a ele concedido por Deus, para consolá-lo e premiá-lo por seu amor à mãe adotiva. Ele vê distintamente que Maria, envolta agora pelos raios do sol que já surgiu, sai daquele êxtase que lhe havia separado a alma do corpo. Volta à vida,
põe-se de pé, porque agora ela também já goza dos dons que são próprios dos corpos já glorificados. João olha o milagre que Deus lhe concedeu. Dá-lhe o poder, contra todas as leis naturais, de ver Maria como ela está agora enquanto vai subindo, arrebatada para os céus, rodeada pelos anjos que cantam hosanas, mas não mais ajudada por eles a subir. E João também está agora arrebatado por aquela visão de beleza que nenhuma pessoa humana, nenhuma palavra, nenhuma obra de artista poderá nunca descrever ou reproduzir, porque é de uma beleza indescritível. João, estando sempre apoiado na mureta do terraço, continua a olhar para aquela esplêndida e esplendente forma, pois realmente se pode dizer assim de Maria, formada de um modo único por Deus, que quis que ela fosse imaculada para que assim pudesse ser uma habitação para o Verbo encarnado, que sobe sempre mais para o alto. E um último e supremo prodígio Deus Amor concede a este que lhe tem o perfeito amor, o de ver o encontro da Mãe Santíssima com seu Santíssimo Filho, que sendo ele também esplêndido e esplendente, belo de uma beleza indescritível, desce do céu, chega até sua mãe e a aperta ao coração. E juntos, mais fulgentes do que os dois astros maiores, volta com ela para o lugar de onde tinha vindo. A visão de João termina. Ele abaixa a cabeça. No seu semblante cansado estão presentes a dor pela perda de Maria e a alegria pela sua sorte gloriosa. Mas a alegria supera a dor. E ele diz: Eu te agradeço, meu Deus, obrigado. Eu bem que pressentia que isto teria de acontecer e queria velar a fim de não perder nenhum dos episódios de sua assunção. Mas já havia 3 dias que eu não dormia. O sono, o cansaço, unidos à pena, me abateram e venceram. E isso justamente quando a assunção já estava iminente. Mas talvez tu mesmo o tenhas querido assim, ó Deus, para que eu não me perturbasse naquele momento e não sofresse mais. Sim, certamente tu o quiseste, como agora quiseste que eu visse o que eu não teria podido ver sem um milagre teu. Tu me convenceste, me concedeste vê-la ainda, ainda que tão longínqua, mas já glorificada e gloriosa, como se estivesse perto de mim. E tornar a ver Jesus, ó, visão felicíssima, improvisa e inesperada. Ó dom dos dons de Jesus Deus ao seu João, graça suprema, tornar a ver o meu Mestre e Senhor, e vê-lo perto da Mãe, ele semelhante ao sol, e ela à lua, esplendidíssimos os dois, e gloriosos e felizes por estarem reunidos para sempre. Como será o paraíso agora que vós ali resplandeceis? Vós, os astros maiores da Jerusalém celeste? Qual não será a alegria dos coros angélicos e dos santos? E é tal alegria que eu tive ao ver a mãe com o filho, algo que anula todos os sofrimentos deles, a tal ponto que os meus também cessam e em mim penetra a paz. Dos 3 milagres que eu já havia pedido a Deus, 2 já foram feitos. Eu vi voltar a vida a Maria e sinto a paz voltar em mim. Toda a minha angústia cessa porque eu vos vi reunidos na glória. Obrigada por isso, ó Deus. E obrigado por ter me permitido, mesmo para uma criatura santíssima, mas sempre humana, de ver qual é a sorte dos santos, como será depois do último julgamento, e a ressurreição da carne, e a sua recomposição, a sua fusão com o Espírito,
que subiu ao céu na hora da morte. Eu não precisava ver para crer, porque eu sempre acreditei firmemente em cada palavra do Mestre. Mas muitos duvidarão que depois de séculos e milênios, a carne que virou pó possa voltar a ser um corpo vivente. A estes eu posso dizer, jurando sobre o que há de mais excelso, que não só Cristo voltou a viver pelo seu próprio poder divino, mas que também a sua mãe, 3 dias depois de morta, se morte pode se chamar a sua morte, retornou à vida e com a carne reunida à sua alma, ela foi para a morada eterna no céu, ao lado do Filho. Poderei dizer: acreditai, ó cristãos, todos, na ressurreição da carne, no final dos séculos e na vida eterna da alma e do corpo, vida beata para os santos, horrenda para os culpados impenitentes. Crede e vivei como santos, como vivem Jesus e Maria, para ter a mesma sorte que a deles. Eu vi os corpos deles subirem ao céu. Isso eu vos posso testemunhar. Vivei como justos para poder um dia estar no novo mundo eterno, de alma e corpo, junto a Jesus Sol e junto a Maria, estrela de todas as estrelas. Obrigado ainda, meu Deus. E agora vamos recolher o que resta dela. As flores que caíram de suas vestes, os ramos de oliveiras que ficaram em seu leito, e os conservemos. Irão servir, sim, irão servir para ajudar a consolar a meus irmãos, em vão esperado. Um dia ou outro eu os tornarei a ver. Recolhe também as pétalas de flores desfolhadas ao cair. Entra no quarto, mantendo-as numa dobra da veste. Então ele nota a abertura do teto e exclama: um outro prodígio, e uma outra admirável proporção nos prodígios da vida de Jesus e de Maria. Ele, Deus, ressurgiu por si, e com sua vontade derrubou a pedra do sepulcro, e só com seu poder subiu ao céu, por si só. Maria Santíssima, mas filha do homem, com a ajuda dos anjos, teve uma brecha aberta para sua assunção ao céu. E sempre com a ajuda dos anjos foi assunta para lá. Em Cristo, o Espírito voltou a animar o corpo enquanto este estava ainda na terra, porque assim devia ser, para silenciar os inimigos e para confirmar na fé todos os seus seguidores. Em Maria, o Espírito voltou quando o corpo santíssimo estava já nas soleiras do paraíso, porque para ela não era necessário mais nada. Potência perfeita da infinita sabedoria de Deus. João agora está recolhendo em um lençol as flores e os ramos que ficaram sobre a cama. Une a eles os que recolheu fora e os põe todos eles na tampa do baú. Depois abre-o e coloca ali o travesseiro de Maria, a colcha da cama. Desce até a cozinha, recolhe os objetos usados por ela, o fuso e a roca, as suas louças, e junta-as às outras coisas. Fecha o baú e se senta no escabelo, exclamando: agora tudo está feito também para mim. Agora posso ir livremente lá onde o Espírito de Deus me conduzir. Ir semear a divina palavra que o Mestre me deu para que eu a dê aos homens. Ensinar o amor. Ensiná-lo para que creiam no amor e na sua potência. Fazer com que eles conheçam o Deus amor, o que Deus amor fez pelos homens, o seu sacrifício e o seu sacramento, e rito perpétuos, pelos quais, até o fim dos séculos, nós poderemos estar unidos a Jesus Cristo pela Eucaristia e renovar o rito e o sacrifício como ele mandou fazer. São dons do amor perfeito, fazer com que o amor seja amado, para que creiam nele como nós acreditamos e cremos.
semear o amor para que a messe e a pesca sejam abundantes para o Senhor. O amor obtém tudo. Diz-me Maria, no seu último discurso, a mim que ela justamente definiu no colégio apostólico como aquele que ama, o amoroso por excelência, a antítese de Iscariotes, que foi o ódio, como Pedro foi a impetuosidade e André a mansidão. Os filhos de Alfeu, a santidade e a sabedoria, unida à nobreza dos modos, e assim por diante. Eu, o amoroso, agora que não tenho mais o mestre nem a mãe para me amar na terra, irei para espalhar o amor entre os povos. O amor será a minha arma e doutrina, e com ele vencerei o demônio, o paganismo, e conquistarei muitas almas. Assim, continuarei Jesus e Maria, que foram o amor perfeito na terra. Capítulo 651. Considerações sobre o trânsito, sobre a Assunção e sobre a realeza de Maria Santíssima. Diz Maria: será que eu morri? Sim, se quiser chamar de morte a separação da parte eleita do espírito da outra parte, que é o corpo. Mas não se por morte se entendesse a separação entre a alma vivificante e o corpo, a corrupção da matéria não mais vivificada pela alma, e em primeiro lugar, entre todas essas coisas, o espasmo da morte. Como foi que eu morri? Ou melhor, como foi que eu passei da terra para o céu, antes com a parte imortal e depois com a outra perecível? Foi como era justo que fosse para aquela que não conheceu mancha de culpa. Naquela noite já havia começado o repouso sabático. Eu estava falando com João, de Jesus, das suas coisas. A hora vespertina estava cheia de paz. O sábado havia silenciado todos os rumores de ações humanas. Somente os olivais ao redor da casa sussurravam sob o vento da noite. E parecia que um vôo de anjos tocasse as paredes da casinha solitária. Estávamos falando de Jesus, do Pai, do reino dos céus. Falar da caridade e do reino da caridade é acender-se com um fogo vivo, consumar as correntes da matéria para liberar o espírito aos seus voos místicos. E se o fogo estiver contido dentro dos limites em que Deus o põe para conservar as criaturas sobre a terra, a seu serviço, pode-se viver e arder nele, encontrando nesse ardor não uma consumação, mas um complemento da vida. Mas quando Deus tolhe os limites e deixa liberdade ao fogo divino de investir e atrair a si o espírito sem mais medidas, então o espírito, pois por sua vez, respondendo sem medida ao amor, aparta-se da matéria e voa para onde o espírito o impele e convida. E isso já é o fim do exílio e o retorno à pátria. Naquela tarde, ao ardor incontido, à vitalidade sem medida do meu respiro, uniu-se um doce langor, uma misteriosa percepção de afastamento da matéria e de tudo o que a circundava, como se o corpo adormecesse, cansado, enquanto a inteligência, ainda mais viva em seus raciocínios, penetrava nos abismos dos divinos resplendores. João testemunha amorosa e prudente de cada ato meu, desde que se tornou meu filho adotivo, segundo a vontade do meu unigênito, docemente me persuadiu a encontrar repouso no leito e velou por mim enquanto rezava. O último som que ouvi sobre a terra foi o murmúrio das palavras do Virgem João. Foram para mim como uma canção de ninar de uma mãe ao lado do berço e acompanharam o meu espírito no último êxtase. Sublime,
sublime demais para ser traduzida em palavras. Acompanharam-me até o céu. João, a única testemunha deste mistério suave, sozinho me arrumou, envolvendo-me no manto branco, sem mudar-me a veste e o véu, sem banhos e embalsamentos. O espírito de João, como aparece claro por suas palavras no segundo episódio deste ciclo, que vai de Pentecostes até a Assunção, já sabia que eu não me corromperia, e eu o instruí, o apóstolo, sobre o que devia fazer. E ele, casto, amoroso, prudente diante dos mistérios de Deus e dos companheiros longínquos, pensou só em guardar o segredo e ficar esperando os outros servos de Deus para que me vissem ainda, e daquela vista tirassem o conforto e ajuda para as penas e fadigas de sua missão. Ele esperou, como se estivesse certo da vinda deles. Mas o que Deus decretou era diferente, e bom, como sempre, para o predileto, justo, como sempre, para os que o creem. Primeiramente, ele tornou pesadas as suas pálpebras, a fim de que o sono lhe poupasse o sofrimento de ver que me arrebatavam o corpo também. Ele ensinou aos que creem uma verdade a mais, que os tornasse fortes para crerem na ressurreição da carne, no prêmio de uma vida eterna e feliz concedida aos justos, como a verdades mais poderosas e doces do Novo Testamento. A minha imaculada concepção, a minha divina maternidade virginal, nas naturezas divina e humana de meu filho, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nascido não pela vontade da carne, mas pelos esponsais divinos e pela divina semente colocada em meu seio. E, enfim, para que acreditasse que no céu está o meu coração de mãe dos homens, palpitando com um amor trepidamente para com todos, os justos e os pecadores, desejosos de ter-vos todos consigo na pátria feliz, por toda a eternidade. Quando fui tirada da casinha pelos anjos, o meu espírito já havia retornado a mim? Não. O espírito não devia descer sobre a terra. Estava em adoração diante do trono de Deus. Mas quando a terra, o exílio, o tempo e o lugar dessa separação do meu Senhor, uno e trino, foram deixados para sempre, o espírito voltou a resplandecer em mim, no centro da alma, retirando a carne de seu sono. E é justo dizer que fui assunta ao céu com a alma e o corpo, não minha própria capacidade, como aconteceu com Jesus, mas com ajuda angélica. Despertei daquele sono misterioso e místico. Levantei e enfim voei, porque a minha carne já havia alcançado a perfeição dos corpos glorificados. E amei o meu filho reencontrado, o meu Senhor, uno e trino. Amei-o, como é o destino de todos os eternos viventes. Diz Jesus: tendo chegado a sua última hora, como um lírio cansado que, depois de ter exalado todos os perfumes, se inclina sob as estrelas e fecha o seu cálice cheio de candor. Maria, minha mãe, se recolheu ao seu leito e fechou os olhos para tudo o que estava ao seu redor, a fim de recolher-se em uma última contemplação de Deus. Inclinado sobre o repouso dela, o anjo de Maria estava esperando, trepidamente, na espera de que aquele êxtase terminasse, separando aquele espírito da carne, dentro do tempo marcado pelo decreto de Deus, e o separasse para sempre da terra, enquanto do céu já vinha descendo a doce e convidativa ordem de Deus. Inclinado por sua vez sobre aquele misterioso repouso, João, o anjo terreno, velava junto à mãe, que estava para deixá-lo. E quando ele a viu morta, continuou a velar para que ela ficasse livre dos olhares profanos e curiosos,
pois mesmo depois da morte, ela era a imaculada esposa de Deus, a imaculada esposa e mãe de Deus, que dormia plácida e bela. Uma tradição diz que na urna de Maria, aberta por Tomé, foram só encontradas flores, pura lenda. Nenhum sepulcro engoliu os restos mortais de Maria, porque nunca houve restos mortais de Maria, segundo o costume humano, dado que Maria não morreu como morrem todos os que receberam a vida. Ela estava ali, por decreto divino, somente separada do Espírito. Mas com este Espírito que havia precedido a sua carne santíssima, se reuniu, invertendo as leis habituais, pelas quais o êxtase termina quando cessa o arrebatamento. Isto é, quando o Espírito volta ao seu estado normal. Foi o corpo de Maria que voltou a unir-se ao seu espírito, depois de um longo repouso sobre o leito fúnebre. Para Deus tudo é possível. Eu saí do sepulcro sem outra ajuda a não ser a do meu poder. Maria veio a mim, a Deus, ao céu, sem conhecer o sepulcro, com o horror da podridão e da tristeza. Este é um dos mais fúlgidos milagres de Deus. Não é o único, na verdade, se nos recordarmos de que Enoque e Elias, os quais, sendo queridos ao Senhor, foram arrebatados da terra sem conhecerem a morte, e transportados para outro lugar conhecido só por Deus e pelos celestes habitantes dos céus. Eles eram justos, mas eram sempre um nada em comparação com a minha mãe, que é inferior em santidade somente a Deus. É por isso que não há relíquias do corpo nem do sepulcro de Maria, porque Maria não teve sepulcro e o seu corpo foi levado para o céu. Maria diz: um êxtase foi a concepção do meu filho, e um êxtase ainda maior foi dá-lo à luz. O êxtase dos êxtases foi a minha passagem da terra para o céu. Somente durante a paixão é que não houve nenhum êxtase para tornar suportável o meu sofrimento atroz. A casa de onde fui assunta ao céu era um dos inúmeros atos generosos de Lázaro para Jesus e sua mãe. A pequena casa do Getsemane ficava perto da sua ascensão. É inútil procurar os restos dela. Na destruição de Jerusalém por obra dos romanos, ela foi devastada e as suas ruínas foram dispersas no curso dos séculos. Maria diz: como para mim o nascimento do filho foi um êxtase, e com arrebatamento para Deus, que se apoderou de mim, naquela hora, tornei-me presente a mim mesma e à terra com o menino nos braços. Assim também a minha impropriamente dita morte foi um arrebatamento para Deus. Fiando-me na promessa que recebi no esplendor da manhã de Pentecostes, eu pensava que a aproximação daquele momento da última vinda do amor, para levar-me consigo, devesse manifestar-se com um aumento do fogo de amor que ardia sempre em mim. E eu errei. Da minha parte, quanto mais a vida passava, mais aumentava em mim o desejo de fundir-me com a caridade eterna. E que me impelia a isso era o desejo de unir-me com meu filho e a certeza de que nunca teria feito tanto pelos homens, como quando estivesse orando e trabalhando por eles, aos pés do trono de Deus. E com um movimento cada vez mais aceso e acelerado, com todas as forças de minha alma, eu gritava ao céu: vem, Senhor Jesus, vem, eterno amor. A Eucaristia, que era para mim como o orvalho para uma flor sedenta, era sim vida, mas quanto mais o tempo passava, mais se tornava insuficiente para satisfazer a ânsia incontrolável do meu coração. Não me bastava mais receber em mim a divina criatura e levá-la em seu interior nas sagradas espécies, como a havia levado na minha carne virginal. Todo o meu ser queria Deus unitrino,
mas não sob os véus escolhidos pelo meu Jesus para esconder o inefável mistério da fé, mas com era e será no centro do céu. O meu próprio filho, nos seus transportes eucarísticos, me queimava com abraços de desejo infinito, e toda vez que ele vinha a mim, com a potência do seu amor, quase arrancava minha alma no primeiro ímpeto, mas depois ficava, com ternura infinita, chamando-me mamãe, e eu percebia que ele estava ansioso de ter-me consigo. Eu não desejava mais nada, nem mesmo o desejo de tutelar a igreja nascente havia mais em mim naqueles últimos tempos da minha vida mortal. Tudo ficava reduzido a nada pelo desejo de possuir a Deus, pela persuasão de que eu tinha de poder tudo quanto o possuímos. Alcançai, ó cristãos, esse amor total, que tudo aquilo que é terreno perca o valor. Mirai unicamente a Deus. Quando fordes ricos dessa pobreza de desejos, que é uma riqueza incomensurável, Deus se curvará sobre o vosso espírito para instruí-lo primeiramente, para pegá-lo depois, e vós subireis como ele ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para conhecê-los e amá-los por toda a beata eternidade, e para possuir as suas riquezas de graças para os irmãos. Nunca somos tão ativos para os irmãos como quando não estamos mais entre eles, mas somos luz unida à divina luz. A aproximação do amor eterno teve o sinal que eu imaginava. Tudo perdeu luz e cor, voz e presença, ao fulgor e à voz que, descendo do céu e abrindo meu olhar espiritual, abaixavam-se sobre mim para acolher a minha alma. Costuma-se dizer que eu me teria alegrado por ter sido assistida naquela hora pelo meu filho. Mas o meu doce Jesus estava bem presente com o Pai quando o amor, isto é, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, me deu o seu terceiro beijo em minha vida. Um beijo tão poderosamente divino que nele minha alma se exalou, perdendo-se na contemplação, como uma gota de orvalho é aspirada pelo sol no cálice de um lírio. E eu subi com o meu espírito, cantando hosanas aos pés dos três, e eu havia sempre adorado, que eu havia sempre adorado. Depois, no exato momento, como uma pérola num castão de fogo, ajudada antes e acompanhada depois pelas fileiras de espíritos angélicos que vieram assistir-me no meu eterno e celeste nascimento, esperada pelo meu Jesus, já antes de chegar às soleiras dos céus, e nas soleiras e nas soleiras dos céus pelo meu justo esposo terreno, pelos reis e patriarcas de minha estirpe, pelos primeiros santos e mártires, entrei como rainha, depois de tanta dor e humildade de uma pobre serva de Deus, no reino da alegria sem limites. E o céu se fechou de novo na alegria de possuir-me, de ter a sua rainha, cuja carne, única entre todas as carnes mortais, conhecia a glorificação ainda antes da ressurreição e do último juízo. Diz Maria: minha humildade não pode deixar-me pensar que tanta glória me estivesse reservada no céu. No meu pensamento havia quase a certeza de que a minha carne humana, tornada santa por ter trazido Deus, não teria conhecido a corrupção, porque Deus é vida. E quando satura e enche de si mesmo uma criatura, esta sua ação é como um aroma preservador da corrupção que se segue à morte. Eu não somente havia ficado imaculada, não só tinha ficado unida a Deus com um casto e fecundo abraço, mas fiquei repleta, desde as profundezas do meu ser, com as emanações da divindade escondida no meu seio e procurando ficar velada pelas carnes mortais.
mas que a bondade do Eterno tivesse conservado para sua serva a alegria de sentir em seus membros o toque da mão do meu filho, o seu abraço, o seu beijo, e o de ouvir de novo com os meus ouvidos a sua voz, de ver com os meus olhos o seu rosto. Isso eu não podia pensar que me seria concedido, nem eu o desejava. Ter-me-ia bastado que essa felicidade fosse concedida ao meu espírito, e com isso estaria já cheia de grande felicidade o meu eu. Mas para testemunhar o seu primeiro pensamento criativo em relação ao homem, dele criador, destinado a viver, passando sem morte do paraíso terrestre ao celeste, no reino eterno, Deus quis a mim, imaculada, no céu em alma e corpo, assim que cessasse a minha vida terrena. Eu sou o testemunho certo daquilo que Deus havia pensado e desejado para o homem, uma vida inocente sem conhecer a culpa, uma passagem plácida dessa vida à vida eterna. Por isso, como alguém que passa a soleira de uma casa para entrar em um palácio, o homem com o seu ser completo, feito de corpo material e de alma espiritual, teria passada da terra para o paraíso, aumentando a perfeição do seu eu, dada a ele por Deus, com a perfeição completa da carne e do espírito, que era, no pensamento divino, destinada a toda criatura que tivesse ficado fiel a Deus e à graça. Perfeição que teria sido alcançada na luz plena que existe no céu e que os preenche, provindo de Deus, sol eterno que os ilumina. Diante dos patriarcas, profetas e santos, diante dos anjos e mártires, Deus colocou a mim, assunta em alma e corpo, a glória do céu e disse: Eis aqui a obra perfeita do Criador. Eis o que eu criei a minha mais verdadeira imagem e semelhança entre todos os filhos do homem, fruto de uma obra-prima divina e criativa, maravilha do universo, que vem incluso em um só ser, o divino no Espírito eterno, como Deus e espiritual como ele, inteligente, livre, santo, e a criatura material, na mais inocente e pura das carnes, para a qual todos os outros viventes dos três reinos da criação são obrigados a inclinar-se. Eis o testemunho do meu amor para com o homem, ao qual quis dar um organismo perfeito e uma sorte feliz de vida eterna no meu reino. Eis o testemunho do meu perdão ao homem, ao qual, pela vontade do amor trino, concedi a reabilitação e uma nova criação diante de meus olhos. Esta é a mística pedra de toque. Esta é o anel de união entre o homem e Deus. Esta é aquela que nos faz lembrar os tempos dos primeiros dias e dá aos meus olhos divinos a alegria de contemplar uma Eva, como eu a criei, e que agora tornou mais bela e santa, porque é mãe do meu Verbo e porque é mártir do maior dos perdões. Pelo seu coração imaculado, que nunca conheceu nenhuma mancha, nem mesmo a mais leve, eu abro os tesouros do céu, e por sua cabeça, que nunca conheceu soberba, faço do meu fulgor uma grinalda e a coroo, pois para mim ela é santíssima, a fim de que possa ser vossa rainha. No céu não existem lágrimas, mas no lugar do alegre pranto que os espíritos teriam tido se a eles fosse concedido pranto, humor que prorrompe de uma emoção. Houve depois destas divinas palavras um fervilhar de luzes, um matizar de esplendores em esplendores mais vívidos, um arder de incêndios caritativos num fogo ainda mais ardente, um insuperável e indescritível som de harmonias celestes, às quais se uniu a voz do meu filho, em louvor a Deus Pai e a sua serva eternamente bem-aventurada. Diz Jesus:
A diferença entre a separação da alma do corpo por uma morte verdadeira e há uma momentânea separação do espírito do corpo e da alma vivificante por meio de um êxtase ou um arrebatamento contemplativo. Enquanto a separação da alma do corpo causa verdadeira morte, a contemplação estática, isto é, a temporária evasão do espírito para fora das barreiras dos sentidos e da matéria, ainda não provoca a morte. E isso porque a alma não se destaca e não se separa totalmente do corpo, mas a faz somente com sua parte melhor, que se imergem nos fogos da contemplação. Todos os homens, enquanto estão nesta vida, têm em si a alma, morta ou viva que seja, pelo pecado e pela injustiça. Mas somente os grandes amorosos para com Deus é que atingem a contemplação verdadeira. Isto demonstra que a alma, conservando a existência enquanto está unida ao corpo, e esta particularidade existe igualmente em todos os homens, tem em si uma parte mais seleta, a alma da alma, o espírito do espírito, que nos justos são fortíssimos, enquanto aqueles que não amam a Deus e a sua lei, ainda que seja por uma tibieza e pecados veniais, tornam-se fracos, privando a criatura da capacidade de contemplar e conhecer, até o ponto a que pode chegar uma criatura humana, conforme o grau de perfeição a que tiver chegado, capacitando-a para conhecer a Deus e as suas verdades. Quanto mais a criatura ama e serve a Deus, com todas as suas forças e possibilidades, tanto mais a parte mais seleta do seu espírito tem aumentada a sua capacidade de conhecer, de contemplar, de penetrar nas verdades eternas. O homem dotado de uma alma racional é uma capacidade que Deus preenche de si. Maria, sendo a mais santa de todas as criaturas depois de Cristo, foi uma capacidade cheia de Deus, a ponto de transbordar sobre os irmãos em Cristo de todos os séculos e pelos séculos dos séculos, cheia das suas graças, caridade e misericórdia. Ela passou para o outro lado submersa nas ondas do amor, e agora no céu tornou-se um oceano de amor e transborda sobre os filhos que lhe são fiéis e também sobre os filhos pródigos, suas ondas de caridade para a salvação universal. Ela que é mãe universal de todos os homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.